Pus a mão numa caneta, juntando letra por letra, e escrevi essa canção. Para bem longe, sei que vou morar um dia, essa sempre melodia deixo por recordação. Para bem longe, sei que vou morar um dia, essa sempre melodia deixo por recordação. A gente estava aí nas casas dos patrões, dos conhecidos, juntava aquele bandinho de criança brincar de esconde-esconde pro mato, correndo perigo de bicho, qualquer coisa, né? Então juntava bastante gente, criança, né? De criança é gente também, mas isso só que... Então é o que nós fazíamos antigamente. Da que eu conheci daí foi mudando as coisas, foi mudando as coisas, foi desligando o tipo de fazer amizade, o tipo de se divertir. E as coisas foi complicando cada vez mais agora como está agora, né? Cada um faz sua parte e não tem mais aquele negócio de se unir uma turma, não é mesmo? De se entender um com o outro. É isso aí. Verão de Mala ia dançar de 3 em 3. Tinha dois pra lá, um pra lá, outro pra cá, até aqui tinha um banquinho aqui e outro lá. Então o violeiro ia tocando uma música qualquer lá e acelerando, e eles dançavam fazendo um 8, né? Aqui, fazia aqui. Quando o violeiro parava de tocar, cada um tinha que sentar num banquinho. Se não sentasse, ficava o Verão de Mala, ficava com o outro, com aquele que não pegou o banco, né? Assim que era o problema. Agora daí trocava de parceiro, quando aquele não queria mais e tal, daí cedia de um lugar para outro, vinha mais 3, dançava e assim passava tempo. Era diversão que tinha, mais claro, né? Como tinha a dona da Viuvinha, viu falando a Viuvinha? Você não chegou a ver. Como é que é essa da Viuvinha? Viuvinha dança de roda também, tinha um cara que amarrava um pano no rosto e dali ia dançando. Esse aí podia dançar 10, 12 pessoas fazendo volta. A dona da Viuvinha falava, Viuvinha da parte da lei, Viuvinha da parte da lei, quero me casar, mas não acho com quem. Casa comigo, será muito bem. Daí parava. Aí aquele que estava com o pano no rosto, ia parpando no rosto de um, de outro, até ele falar, esse aqui é fulano de tal. Se ele acertasse, é aquele que pegava o pano. E se ele não acertasse, ele ia indo de novo outra vez, até ele sair dali, né? Era uma dança complicada, mas boa de ver, né? A dança do pinhão, né, que o senhor falou, essa eu nunca ouvi falar. Pinhão? É. O pinhão era uma turma que nem... Tinha 5 ou 6 para lá, ou 5 ou 6 para cá, então... Eles faziam o gesto de cutucar a pinha. O pinhão caiu no chão, vamos catar o pinhão, ali, cada um para lá, catar um para cá. Vamos cozinhar o pinhão, cada um com a sua vasilhinha, vamos macetar o pinhão, eles batiam o pé, vamos cascar as casinhas, fazer o gesto de como era de comer o pinhão, né? Até chegar a hora de comer o pinhão, porque... E eles cantavam um verso aqui, daí passavam para lá, conforme era o sabão. Dançavam uma parte lá, passavam para cá de novo, outra vez, aí tudo em parte do pinhão mesmo, né? Filho do Francisco Tomé, que era o avô. Quando ele faleceu, eu não... praticamente não existia ainda, né? Então a gente via os pais falar que meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai era Francisco e ele era dançador de São Gonçalo, gostava de catira, cantava assim, Folia Divino, Folia Reis, Companhia São Benedito, tudo era do tempo dele, né?
Mas eu mesmo não cheguei a conhecer com ele. Uma pessoa que é muito lembrada lá no chapéu é o seu Sebastião Tomé, né? Era meu pai. Como é que era o seu Sebastião Tomé, das culturas que ele fazia, as orações que ele fazia? Conta um pouco sobre ele. Meu pai ele fazia do tempo dele, dos que tinha, que as coisas vai evoluindo, vai aparecendo uma coisa, vai sumindo um, aparecendo outro, né? Ele era dançador de Moçambique, rezava de capelão, dançava para São Gonçalo. E era isso assim, chegava a época de presépio, Natal, ele saía para as casas fazendo reza, tinha as companhias dele, que já era tudo certinho, né? Era a cultura que ele fazia. É o que tinha mesmo antigamente, agora não tem, mas não é unido como era, né? Então o avô meu fazia essas coisas. Dançava, e cantava, e fazia jogo. Ele conhecia de tudo um pouco. Até de ensinar remédio, essas coisas, ele sabia fazer, né? Um pouco, não tanto, né? Para serventia, né? Aí você acha que ele foi passando pro seu pai essa tradição toda? Foi passando. Eu já tinha um pouco de inclinação, via fazer, era companhia, ia aprendendo, né? É como se fosse uma família. Eu, por exemplo, eu fazia qualquer coisa, um filho meu ia eu fazendo lá, ali, eu não, vou fazer daquele jeito, vou aprendendo. Mas só que antigamente era diferente, os filhos de hoje, pouco dele interessa seguir aquilo que os pais, os avós faziam, né? É muito difícil. Então a gente, é como diz, se um não tiver quem interesse passar para outro, vai acabar, né? No fim do tempo acaba, né? Seu Zé Tomé, o senhor é conhecido aqui como um mestre, né? Qual foi a primeira vez, o senhor lembra a primeira vez que o senhor ponteou uma viola? Como é que o senhor aprendeu essas coisas tudo? Olha, a primeira vez que eu toquei, peguei na viola para tocar, nem lembro. Isso já faz tempinho, desde a idade de 13, 14 anos eu tocava essas coisas, mexia com isso, né? Inclusive acordeão de 80, essas coisas nunca toquei, mas de 48 para baixo, de botão, isso eu já toquei. Daí eu toquei viola, cavaquinho, cavaquinho o senhor tem, né? Sim. É o tal de machete que fala, é isso? É. Então daí eu comecei por aí. Daí vimos vindo, com o tempo vai evoluindo, eu sou tocar, mas eu não tive nenhum professor. Eu aprendi tudo com o meu irmão, ele tocava, eu acompanhava ele e por ali eu ia seguindo também. Esse meu irmão morreu com 55 anos. Ele tinha ideia boa, melhor que eu, já digo. Que ensinar a gente pelo o que eu sei de leitura de uma coisa e outra, eu agradeço a ele. Porque na escola mesmo eu não aprendi nada. Então, quer dizer, eu parte de instrumento também, a maioria foi aprendido com ele. Então, meu pai também, né? Qual que é o nome? É o Jorge? Jorge. E quem que eram os mestres mais de antigamente, dessa época do seu Sebastião Tomé, Dito Gerardo? O que eu conhecia era o meu falecido pai, que era daqui de Chapéu. E o Tony Verato e o seu Luiz Romano. Esses não eram os mestres que tinha que agora congado, essas coisas, agora de folia, o Luiz Romano não cantava, agora o Tony Verato era mestre.
a peregrinação da folia? A Folia Reis que eu conheci, ele era em 4 componentes. Tinha mestre, contramestre, contrato e o tipe. E daí se quisesse ter repercussão, pandeiro, qualquer coisa aí, tinha, né? E não tinha mais do que isso. Agora tem, bom, ainda tem as 4 ainda, agora, mas tem a maioria agora esse tipo mineiro, com bastante gente, né? Tocando. Muda o jeito de ser, mas o respeito é o mesmo, né? Fora quem será, mulher? É o nosso Santo Rei que veio lhe visitar. Ai, meu Deus. É o nosso Santo Rei que veio lhe visitar. Vem saber, oh meu Senhor, meu Deus, de saúde como está. Ai, meu Deus. Tinha altas toadas para salvar o presépio. Tem umas várias. Tá pra dentro, o mundo resplandeceu, o primeiro que avistei foi o Senhor menino Deus. Vamos agradecer as mãos lá dentro pra companhia, meu Deus, a tecer bem ajudar. Ai, ai, por Deus, ai, Virgem Maria, meu Deus. Paga bojanta que matou a nossa fome. Ai, ai, ela pronto cada dia. Ai, ai, daqueles que os anjos comem. Oh, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E além da folia de reis, vocês faziam também a dança de São Gonçalo, né? Desde a época lá do avô Francisco, né? Como é que é a dança de São Gonçalo? A dança Gonçalo do qual eu estou acostumado a fazia ou cantar, era 2 filhas de Punha Guardado Santo lá e formava 2 filas aqui, uma aqui e outra aqui, uma de mulher e outra de homem. Então o mestre cantava o primeiro verso lá e fazia o retorno por fora e o contramestre por lá. Depois encontrava os 2 aqui, os 2 iam para até lá. Assim era até terminar os versos, cantando e fazendo isso. Depois que terminava, daí fazia o beijamento e encerrava. Antes no intervalo, antes do beijamento, tinha uma oraçãozinha que fazia, né? Fazia, não faz, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Salve Rainha, e vai. Termina aí e faz o último verso do beijamento, né? Para encerrar. Agora o Januro canta só em silêncio. Em silêncio é 12. Canta um verso lá, muda
atrás do primeiro par, canta o segundo excelência, muda atrás do terceiro, depois vem vindo até o 12. Mas que daí muitos querem dançar, não tem como dançar. E se fazendo uma dança avulso, dança uma fila, quanto tiver, né? E dança todo mundo, quem quiser. São Gonçalo, Toto São Gonçalo é essa, a batida dele, né? Sai passando, ele é um santo milagroso, também pode castigar. Além da folia de reis, a dança de São Gonçalo, o senhor Sebastião Tomé também era mestre de congada, né? O senhor chegou a acompanhar a congada? Como é que é a história da congada? A congada eu acompanhei ele criança. Quando eu comecei a dançar, ele foi mestre, depois ele veio falecer. Eu toquei a congada dele uns 8 anos por aí. Das companhias foi se fracassando, foi embora e a pessoa que vai falar com, aí eu não se interessa, né? E aí não tem jeito, porque a pessoa que precisa de dois, um só não faz, né? Então se não tiver companhia, não tem como tocar, né? Seu Zé, mas o senhor lembra alguma toada da congada do seu pai, do seu Sebastião? Aquele mais gostava de cantar? Ah, ele cantava, ele tinha bastante toada, né? A toada que ele cantava, salve, salve Benedita, véi, salve Nossa Senhora, irmã, salve São Benedito, véi, salve Nossa Senhora. Um dia essa companhia, meu Deus, vai passear na glória. Um dia essa companhia, meu Deus, vai passear na glória. Esse era uma toada dele. É do lado aqui, é do lado de lá, é do lado aqui, é do lado de lá. Senhorinha foi no palácio, senhor foi lá chamar. Saia fora e venha ver a companhia manejar. É do lado aqui, é do lado de lá, é do lado daqui, é do lado de lá. Rainha foi no palácio, senhor foi lá chamar. Saia fora e venha ver a companhia manejar. É. Ai, Deus. E tinha o jongo, né? Como é que era o jongo de antigamente? O senhor já comentou em outras vezes pra gente, mas o seu Sebastião Tomé tocava e o senhor foi também acompanhando, né? Como é que era o jongo antigamente, lá no Camburu, no Chapéu? O jongo não mudou muito, né? O jongo é com 2 tamborzinhos, que nem o seu, esse que o senhor tem aí. Tem até o que eles falam, agora mudou, é timba, né? Timba e tinha o rouco, aquele que batia mais grosso, batia mais fino. Então um batia uma toada, um ritmo, o outro batia o outro para você juntar e dar certinho, né? E daí o jongo era de roda, fazia. Só que os jongueiros tinham os batedores de tambor tinham um de lá e outro de cá, os dois de frente. Os dançadores dançavam de roda, então quem ia cantar o ponto vinha, batia cachoeira, não separava. Daí ele fazia o ponto dele, quando ele soltava o ponto, né, o tambor começava e o pessoal começava a rodar e cantando e dançando até que
Assim, era por ponto, né? Que é o calango, o brão, desatar ponto, né? Só que antigamente tinha gente perigoso, que às vezes fazia um ponto para machucar os outros, machucar, não utilizar. Não cantava por brincadeira, cantava por vingança mesmo, né? Hoje, se você tiver um jonguinho, é brincadeira, que nem se fosse calango, um canta um verso, canta outro, mas não tem nada a ver com maldade, né? Antigamente existia isso. Eu não cheguei a ver, porque isso era de muito antigo. Antigamente disse que tinha gente que cantava o ponto de jongo, fazia uma bananeira nascer da caixa, madurar. Isso não é uma coisa de Deus, né? Eu estava na divisa quando meu senhor chegou. Se quiser banquinho eu digo, mas que louvado eu não dou. Quando meu senhor chegou, se quiser bom dia eu digo, mas que louvado eu não dou. Estava na divisa quando meu senhor chegou. Se quiser bom dia eu digo, mas que louvado eu não dou. Eu estava na divisa quando meu senhor chegou. Se quiser meu dia eu digo, mas que louvado eu não dou. Ai, meu Deus. Zé Tomé, o senhor é compositor de moda de viola, gravou muitas músicas. O senhor lembra a primeira vez que o senhor compôs uma música? Que idade que o senhor tinha? Como é que foi essa coisa de compositor de moda de viola? Eu escrevi algumas músicas, depois parei porque não tinha, como se diz o caso assim, saído para nada, a gente não tinha como fazer essas coisas, daí eu parei. A primeira música que eu fiz, ela tem uns 40 anos comigo. Escrevi, guardei, eu passei até por um filho do Camilo ali cantar, mas ele só canta esse negócio de ritmo, coisas, esse negócio de pagode, coruru, essas coisas, eles não cantam, não se atreveram a cantar. Daí devolveram para mim também. Aí essa eu tentei gravar um dia aqui, mas sabe que fazia muito tempo que eu já não cantava, a gente tava deu uma enroscada, deu uma parada, né? Mas tem bastante tempo, tem o Porquinho, que é o do velho, já tem uns 30 também. E por aí vai, a gente vai escrevendo, mas depois a gente para. Agora não componho mais, porque a vista minha tá bem fraca, não consigo mais. Escrevi até eu escrevo, mas não sei acompanhar as linhas, então não adianta, eu pego aqui, vou lá, faço uma coisa. Então parei. Mas ainda vem uns versos na cabeça pra querer escrever música nova? Bem, mas é mais difícil, né? Porque pra gente pensar vir na cabeça, você já vai escrevendo ali, né? Aquilo ali vai já encaixando. Às vezes tem a coisa que precisa mudar, porque a letra não é, bom, pra mim pelo menos, né? Não é a primeira coisa que a gente faz que dê certo, que às vezes a gente vai no jeito, a gente vai pesquisando, a gente vai achando outra palavra para encaixar mais bem ali, né? Então você paga aquela e põe aquela. E assim até completar, depois que completou, eu falei, não, agora eu vou parar por aqui. É por aí que vai.
entender um pouco o negócio de mestre, né? Hum. O que é o mestre? O mestre, pelo que eu sei, conheço, é aquele que, como se diz o caso, um compositor que faz, né? Que sabe fazer. Tem uma coisa lá que não tem quem faça, ele vai e faz. E dá certo e sai. Então esse um se torna um mestre, né? Que nem o Cavaiado, o seu Genor. O primeiro mestre do Genor foi o Tamaro Monteiro. Mas daí ele passou pro Genor, o Genor pegou o jeito e foi indo. E agora ele vai passando para aquele que queira. Agora o seu Laurinho já era o contra-mestre, mas o seu Laurinho já não pode mais, né? Até já entregou a coroa dele, não, que tá vacilando, não diz mais coisa, né? Então o mestre, o senhor é um mestre. A Sabrina é uma mestre. Se sabe fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Então, eu sei entrevistar o Vetlano, vou entrevistar ele. Porque um ou outro não sabe fazer uma pergunta adequada que nem vocês fazem. Então, vocês são os mestres. Né? É considerável, né? O senhor falou antes que antigamente tinha o filho servia ao pai e aprendia com o pai, né? E hoje a gente vê que os mestres, eles têm uma idade mais avançada e os mais novos não pegam, né? Como é que é isso? É que antigamente um queria fazer uma coisa, o outro se interessava, queria aprender a fazer aquilo. Então ele ia seguindo aquilo, vendo que o pai ou o mestre fazia isso, ok? Então ele vai fazendo. Então ele aprende a fazer. Às vezes lá um dia, por isso aí não tem um dia, nenhum nem outro, né? Ele desiste, vai embora, sei lá como é que for, mas tem um que sabe fazer e vai fazendo no lugar dele. Isso aí é a raiz do mestre, né? Seu Zé, mas como é que o senhor acha que os mais novos podem se interessar pelas tradições hoje em dia? Olha, agora depende de muita incentivação. Uma pessoa chegar, convidar, vamos fazer e tal, e tentar, aquilo é feito desse jeito, aquilo é feito assim, assim, assim. Porque se não tiver, não interessa. Que nem o Carlinho, ele é mestre de capoeira, né? Então ele tem que ensinar tudo. Agora, se ele não incentivar, não tiver um que incentive para levar para ver, que nem a gente vai lá e olha lá, vê tudo aquilo lá, mas ele gosta de ver, mas não quer fazer, não é verdade? E o interessante é querer fazer é querer fazer, né? Tentar entrar em ação e fazer, porque se não fizer, daí nunca mais vai aprender. Daí quando o Carlinho não quiser mais, não tem outro que faça. Essa dança é de santo, batida com dois bastões. São Benedito foi pro céu e deixou sua lição. Essa dança é de santo, batida com dois bastões.